Obrigado, Pai, por estarmos juntos mais uma vez. Hoje nós prestamos homenagem à Angélica, que se diplomou e partiu para as Morôncias, onde com certeza ela estará no braço do nosso Pai. Então, breve nós a encontraremos de novo. Posso Oi, falar rapidinho? claro. Como você fez uma menção à passagem da Angélica, eu queria te pedir em algum momento, mesmo que não seja hoje, que você pudesse falar um pouco sobre essa passagem, essa chegada nas Morôncias, ou me indicar algum documento específico, sabe? Mas eu queria ouvir um pouco mais a mente do estudo, sabe? Sim, a gente pode falar um pouquinho disso hoje, não tem nenhum impedimento disso. Eu fiquei assim, sabe como. E agora? Fiquei com vontade de ser É, nutrida. todos nós fazemos parte de um projeto que é uma carreira ascensional, espiritual. Então, tem gente que às vezes fala, eu preciso saber qual é o meu destino, preciso saber o que Deus quer de mim, preciso saber qual é que é meu futuro. Olha, é muito simples, apesar de ser difícil de ser alcançado, porque demanda esforço, demanda sacrifício, demanda vontade, persistência. Mas a nossa meta é alcançar o nosso Pai, né? E chegar até o paraíso. O ordenamento do nosso Pai é de que nós sejamos perfeitos como Ele é. É assim, a gente fica meio confuso quando a gente pensa, bom, como eu vou ser perfeito como meu pai é? Né? Porque, na verdade, nós não sabemos, na sua integridade, o que significa a perfeição do nosso pai. Nós podemos conjecturar e fazer 1 milhão de coisas. Podemos dizer que a perfeição é isso, é aquilo, não importa. Mas a perfeição do nosso pai, com certeza, vai muito além do que pode a mente humana imaginar. Por mais que a gente possa elucubrar e possa ficar tecendo teorias sobre essa perfeição do Pai, nós certamente sempre vamos estar aquém da realidade dessa perfeição. E aí alguém pode se perguntar, puxa vida, como que eu vou alcançar a perfeição do meu Pai? Né? Como que eu posso ser tão perfeito como o meu Pai é? Então, na verdade, o que o nosso Pai deseja é que nós alcancemos a unidade, a unificação da nossa personalidade. Quando a gente unifica a nossa personalidade, nós alcançamos a perfeição. Então, essa unificação da personalidade implica em que a personalidade tem a responsabilidade de coordenar todas as nossas energias, que podem ser resumidas em 3, que é a energia física do nosso corpo material, a energia mental, enquanto aqui nesta carne, ela tem 2 componentes, tem o componente da mente, que nos é doada pelo espírito materno e provém do espírito infinito, e que funciona num intelecto material. Então, essa mente humana,
tem esse componente dual do intelecto humano e da mente que nos é dada pela ministra divina. E nós temos uma parte espiritual que ainda não nos pertence, que é o ajustador do pensamento, que é justamente o Pai residente em todos nós. O nosso Pai do paraíso está presente dentro de cada um de nós, dentro das nossas mentes. Por isso Jesus falava, não busqueis a Deus nos templos, ele está dentro de vós. Então, essa comunhão nossa com o Pai depende exclusivamente da nossa vontade. O Pai bate ali na nossa porta todos os dias, todos os momentos. Nós é que decidimos se queremos abrir a porta para que ele entre, ou participar de uma jornada com ele, ou não. Então, essa parte espiritual, que é o próprio Pai dentro de nós, ele está ali com dois propósitos. O primeiro propósito é o de nos levar até o nosso Pai, como um guia, como uma bússola. Então, ele não fosse a presença do Pai, do ajustador do pensamento em nós provavelmente não seríamos muito mais do que um animal comum, ordinário, qualquer. Porque essa parte espiritual é que faz com que a gente possa produzir os frutos do Espírito. Então, o trabalho da nossa personalidade, que também é uma dádiva do nosso Pai, é exatamente o de conseguir unificar essas três energias. Quando a gente pensa no paraíso, ou pensa no nível absoluto, que é o nível de existência espiritual do nosso Pai, o nosso Pai lá, ele está unificado nessas energias. Ele tem uma personalidade e ele está completamente unificado com a energia física, mental e espiritual. Então, quando fala que nós vamos buscar a perfeição, é da gente conseguir esse feito de unificar a energia física, mental e espiritual. Essas energias, assim como a personalidade, elas têm origem no Pai também. Todas elas têm origem no Pai. Então, o eu sou no absoluto. Ele é não só unificado, como é também a fonte de todas essas energias. Então, quando a gente pensa no nosso Pai, e que a gente deve ser perfeito como ele é, o que a gente está dizendo é que nós vamos ser um dia capazes de unificar a nossa personalidade de forma tal que a nossa personalidade coordene com perfeição as nossas energias físicas, mental e espiritual. Mas nós nunca seremos Deus, porque nós nunca seremos as fontes dessas energias. Então, o ponto importante aqui é que essa perfeição do Pai é possível de ser alcançada. Aí a gente fala, mas puxa vida, como assim unificar essas energias, né? O que significa exatamente isso? Como, ao fazer essa unificação, eu alcanço uma perfeição? Então, essa é a chave do nosso processo evolutivo. Nós somos dotados, então, com essas três energias coordenadas pela personalidade, e a nossa energia material, a nossa energia do nosso corpo físico,
é um gigante, é um dragão, que nós percebemos e vivemos a realidade dele. Nós sentimos essa energia física. Ela é impossível a gente despertar e não perceber essa energia física. Ela é uma realidade palpável para nós. A gente percebe ela com todo o nosso ser. Diferente, por exemplo, da energia espiritual, que apesar de ser uma energia muito forte, ela é pouca percebida por nós. Por quê? Porque nós somos matéria. A energia espiritual não funciona bem na matéria. Ela tem dificuldade de alcançar e se comunicar com a matéria. Então, esses são os extremos, né? Você tem, de um lado, essa energia física, que é um dragão poderoso, que nós percebemos em todos os momentos da nossa vida, e, de outro lado, temos a energia espiritual, que nós só conseguimos perceber por meio da nossa fé. E nós temos no meio uma energia mental, que é a energia responsável por buscar uma forma de comunicação da energia espiritual com a energia física. Então, a mente é um elo de ligação. E esse elo de ligação, ele tem que ser controlado pela nossa personalidade. Por quê? Porque a rigor, a nossa energia física deveria estar subordinada à nossa energia mental. Então, assim, o nosso ser como um todo jamais se deveria deixar dominar pela nossa energia física. Então, a nossa energia física, ela tem demandas que são necessárias à sua sobrevivência, à sua autossustentação e à sua autogratificação. Então, a gente tem fome, tem que comer, tem sede, tem que beber, tem sono, tem que dormir, precisa de sexo, tem que fazer sexo. E assim vai. Nós temos, na condição de energia física, uma série de demandas biológicas que têm que ser atendidas. O nosso espaço de livre-arbítrio com relação a essas demandas é muito limitado. O nosso livre-arbítrio é muito pequenininho. Eu não posso deixar de comer, mas eu posso controlar a quantidade de comida que eu como e a qualidade dessa comida. Eu não posso deixar de dormir, posso controlar a qualidade desse sono. Não posso deixar de beber água, enfim. Todas essas necessidades físicas, nós podemos, de alguma forma, estabelecer alguns limites e alguns controles, mas o nosso livre-arbítrio sobre essas energias biológicas que clamam por uma autopreservação, autossustentação, a gente é muito limitado com relação a isso. Mas temos que exercer algum controle sobre isso. Da mesma forma, nós temos a autogratificação, que é decorrente dessa energia física. Tudo que existe no nosso entorno, na natureza, no meio ambiente em que nós estamos, propiciam oportunidades de atender às nossas necessidades biológicas e também às nossas necessidades de autogratificação. Então, por exemplo, o sexo, além de ser uma energia, uma demanda biológica,
é também uma demanda de autogratificação. Então, tem pessoas que não conseguem se controlar. Elas vivem a vida toda delas só pensando nisso. Não tem nada de errado em fazer sexo, mas tem de errado em se deixar escravizar pelo sexo. Deixar que o sexo comande a nossa vida, a nossa existência, seja o nosso objetivo de vida. Da mesma forma que o poder, que a necessidade de controlar as outras pessoas e o meio onde nós estamos, é uma demanda física também. Faz parte do nosso métier físico a gente tentar controlar tudo aquilo que nos cerca, incluindo o meio ambiente. Então, nessa relação nossa com o meio ambiente, que é uma relação física, num primeiro momento, essa relação ela pode ser destrutiva ou pode ser construtiva. Então, percebam que essas demandas físicas, algumas delas, à medida que elas vão saindo do nosso corpo e migrando para o meio ambiente onde nós estamos, elas vão oferecendo uma oportunidade maior de livre-arbítrio, no sentido de escolher. Eu não quero derrubar a floresta. Eu vou preservar a floresta. Eu não quero maltratar animais. Eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Ou, pelo contrário, eu vou destruir tudo. Então, essas demandas físicas, elas se prestam justamente a um serviço para atender a nossa autopreservação, autogratificação, dentro de limites onde nós não nos transformemos em escravo, nós não sejamos guiados e orientados exclusivamente por essas demandas. Então, nesse sentido, a nossa mente deveria ser aquela que coloca os limites que nós devemos seguir para subordinar a energia física aos comandos da nossa mente. Quando a nossa mente se deixa subjugar pela energia física, por exemplo, o impulso sexual, a nossa mente deixa de funcionar. Só o instinto material e físico é que funciona. Então, revela aquilo que nós temos de animais em nós. Na dose certa, não está errado, não tem problema nenhum, porque, afinal de contas, nós somos animais. Mas o problema é quando a gente se torna extremamente dependente dessas coisas. Então, desejar ter um carro bonito, por exemplo, não é pecado, não é errado. Mas se suicidar porque perdeu o seu patrimônio é um problema. Ou ficar extremamente dependente das coisas materiais, das posses que você tem, ou transformar o seu objetivo de vida em conseguir a melhor casa, o melhor carro, ser o presidente, ser o manda-chuva, todas essas coisas que fazem com que o nosso ego cresça absurdamente e a gente seja dominado por esses objetivos que são exclusivamente materiais e que terminam com a nossa vida aqui neste mundo, então isso não nos leva a lugar nenhum. Isso não permite que a gente consiga unificar a nossa personalidade. Porque a nossa energia física domina o nosso ser por inteiro. E quando isso acontece, a gente age como animal. E o animal, ele não está preocupado com o próximo. Ele não está preocupado com ninguém a não ser com ele mesmo.
Então, percebam que justamente a energia que a gente tem uma percepção mais forte é aquela que para nós é uma realidade. E a nossa mente deveria ser capaz de controlar essas energias físicas. A gente faz isso desenvolvendo a nossa mente através de estudos, através de conhecimento, a gente consegue fazer isso. E aí, a cereja do bolo é quando a gente consegue fazer com que a nossa mente aceite o guiamento espiritual, o guiamento do ajustador do pensamento. Então, quando uma pessoa desenvolve muito a sua capacidade mental e intelectual, ela geralmente tem uma condição melhor para administrar as suas necessidades físicas, a sua energia física. Não quer dizer que essa pessoa faça isso de uma maneira sábia. Apenas quer dizer que ela consegue administrar melhor do que uma pessoa que a mente nem funciona mais. Então, mas geralmente uma pessoa que tem uma habilidade mental muito forte, ela tem uma tendência a subjugar os seus semelhantes, porque ela se julga mais inteligente, mais capaz, e consegue convencer as pessoas a trabalharem para ela, a fazer o que ela quer. Então, essas pessoas que têm uma habilidade mental muito forte, elas podem conseguir, de alguma forma ou em alguma medida, controlar a sua energia física. Mas elas não conseguem, sem o apoio da energia espiritual, atuar com sabedoria. Então, quando a gente permite que a nossa mente receba o impulso do ajustador do pensamento e faça com ele uma conexão e se permita guiar por esse ajustador do pensamento, essa pessoa não só consegue controlar a sua energia física, mas também a mental, no sentido de colocar a energia física e mental a serviço de Deus, a serviço do Espírito, para produzir os frutos do Espírito. Então, quando a gente fala que a gente alcançou a unificação da nossa personalidade, nós alcançamos a perfeição. Porque uma personalidade que está unificada é uma pessoa divina. Ela age com o comando espiritual do ajustador do pensamento. Então, essa pessoa é incapaz de fazer o mal, é incapaz de fazer alguma coisa errada, é incapaz de se subjugar à energia material e se deixar dominar por ela. É uma pessoa que vai estar compartilhando amor, distribuindo amor, servindo aos seus semelhantes e servindo ao nosso Pai. Por isso, a pessoa que alcança essa unificação é perfeita como o Pai é. Porque é assim que o nosso Pai funciona. É exatamente dessa forma. Então, nosso objetivo é alcançar essa perfeição. E essa perfeição é alcançada quando nós conseguimos unificar a nossa personalidade. Acontece que, como a gente pode imaginar, a perfeição é uma coisa que demanda muita coisa. Assim, a gente alcançar esse nível de espiritualidade, esse nível mental, demanda um caminho muito longo e um aprendizado gigante. Então, nós temos a nossa primeira fase aqui neste mundo, na Terra, aqui, vivendo na carne, como nós estamos. E esse mundo é o mais desafiador
de todos os meios pelos quais nós vamos passar. Porque é justamente onde nós temos essa influência tão grande dessa energia física que nós não conseguimos controlar, é muito difícil. Então, por isso que a nossa existência aqui é curtinha. É uma existência para a gente sentir o tamanho do problema e o tamanho do desafio. Nós provavelmente não vamos chegar nessa perfeição estando aqui neste mundo. Vai ser um desafio muito grande para todos nós. Mas a nossa meta é justamente alcançar uma melhor comunicação com o nosso ajustador do pensamento. Então, quando nós estamos aqui no nosso dia a dia, a nossa mente, que deve estar comandando o nosso físico, é que permite que o ajustador do pensamento desenvolva em nós uma alma. Então, essa alma, ela é uma coisa desenvolvida enquanto estamos vivendo aqui na Terra. Quando nós nascemos, nós não temos alma. E o espírito chega bem mais tarde. Ele chega quando nós já temos entre 5 e 6 anos de idade. E o espírito, que é o pai, é aquele criador que é capaz de criar e desenvolver em nós essa alma. Mas ele só faz isso se nós o autorizarmos, se nós permitirmos que ele desenvolva em nós essa alma. E essa alma é uma criatura, é um ser crescente, evolutivo, ela vai crescendo, vai evoluindo até alcançar a sua plenitude. Então, com a chegada do ajustador do pensamento, fica estabelecido a criação de uma alma, o início da criação da alma. Então, quando a gente recebe o ajustador do pensamento, a gente entra no 7º círculo cósmico, que é, então, a presença do ajustador em nós, que estabelece ali a primeira linha, o primeiro grãozinho de desenvolvimento dessa alma. E, a partir daí, cada vez que nós permitirmos, que nós autorizarmos, ele vai desenvolver mais um pedacinho dessa alma. E essa permissão que nós damos para o ajustador do pensamento se dá através das nossas atitudes, através do nosso desejo de fazer a vontade do Pai. Então, cada vez que nós atuamos de uma maneira condizente com aquela que seria a esperada pelo nosso Pai, ou seja, que a gente faz o bem, tem o amor fraterno, distribui amor, tem tolerância, tem paciência, respeito, enfim, todas aquelas coisas que a gente sabe que são divinas, né? Plenas de verdade, beleza e bondade. Cada vez que a gente age da maneira correta, a gente permite que o nosso Pai desenvolva em nós um pedacinho dessa alma. E, claro, nosso corpo físico é muito fechado, muito sólido, muito duro para fazer um contato com o espírito, o ajustador do pensamento. Não porque ele não consiga se comunicar conosco, senão que os nossos sentidos materiais não são perfeitos o suficiente para que a gente possa perceber esse espírito. Então, a nossa alma, quando ela é desenvolvida, ela tem um componente físico e um componente espiritual. Então, ela é uma trama, vamos chamar de um órgão,
que é composto de matéria e espírito. Então, a alma, ela já consegue ter uma comunicação com o ajustador do pensamento. Ela já tem uma proximidade maior. Então, à medida que nós vamos avançando nos nossos círculos psíquicos, passando do 7º para o 6º, do 6º para o 5º, até chegarmos no 3º, 2º e 1º, nós vamos desenvolvendo essa alma. Quando a gente chega no 3º círculo, essa alma já está quase que completamente desenvolvida. E quando isso acontece, nós já podemos, ocasionalmente, ter algum contato com o nosso ajustador do pensamento. Quando a gente chega no 1º círculo, esse contato já é praticamente fluido, constante, uma comunicação quase que direta. Então, a pessoa que chega no 1º círculo tem essa capacidade de perceber o espírito, perceber o ajustador do pensamento. Por quê? Nós aqui na Terra temos 5 sentidos físicos, que foram expandidos aí para 12, não sei, tem uma matemática aí e uma combinação que faz com que as pessoas digam que 12 sentidos. Lá nas morôncias, quando nós formos um ser moroncial, nós teremos 70 sentidos. Então, são esses sentidos que permitem que a gente consiga enxergar, ver, ouvir, tocar coisas espirituais. Então, a alma é um órgão, um elemento mononcial. É por isso, ela é a mesma coisa, a mesma matéria que nós seremos quando a gente ressuscitar nas morôncias. Então, é por isso que, através da alma, nós podemos, à medida que a gente desenvolve a alma, estabelecer um contato fluido com o nosso ajustador do pensamento e, então, ter uma percepção do mundo espiritual mais forte que aquele que nós temos hoje. Então, mas não é uma condição sine qua non que a nossa alma esteja completamente desenvolvida para nós ressuscitarmos do outro lado, para ressuscitarmos na morôncia. Então, o que é importante é que a gente esteja buscando a Deus e que a gente trabalhe continuadamente o nosso ser na busca de Deus. Que a gente seja hoje um pouquinho melhor do que nós fomos ontem. Então, à medida que a gente vai avançando com essa determinação, Jesus fala em algumas passagens que o importante não é o que nós somos hoje. O importante é o que nós queremos ser e o esforço que nós estamos fazendo para chegar lá. Então, é isso que nos dá o direito de ressuscitarmos do outro lado. Então, a pessoa que não faz esforço nenhum nessa direção e que não tem como meta, como projeto de destino alcançar Deus, provavelmente não vai desenvolver a sua alma e provavelmente não vai ressuscitar. Então, o nosso trajeto, nossa carreira ascensional, que começa aqui neste mundo, e o livro de Urântia nos ensina que aqui nós começamos com a nossa primeira vida. Então, para os espíritas, esse é um problema, porque muita gente entende que nós já tivemos outras encarnações e que nós estamos aqui reencarnados, fazendo um desenvolvimento novo, uma experiência nova, um aprendizado novo. Então,
No livro de Urântia, aqueles seres que nasceram aqui não têm vida passada. A gente começou aqui, do zero, segundo o livro de Urântia. Então, à medida que a gente desenvolve a nossa alma, a gente acorda do outro lado, é ressuscitado, para continuar a nossa carreira. Em princípio, algum dia a gente deveria conseguir alcançar a fusão do nosso ajustador de pensamento, ainda enquanto estamos aqui na carne. Então, se nós conseguíssemos aqui desenvolver a nossa alma completamente, chegássemos no estágio 1 dessa construção da alma, nós provavelmente poderíamos nos fusionar ainda estando vivos aqui. E essa fusão com o ajustador do pensamento imediatamente nos transladaria para as morôncias. Então, o nosso corpo queimaria e nós receberíamos um corpo novo imediatamente nas morôncias, sem perder a consciência, sem adormecer, sem morrer. Adormecer, sim. Então, o nosso propósito, que seria de alcançar essa fusão aqui, é um resultado de um processo evolutivo, não é uma coisa simples de ser alcançada. Mas algum dia, cada vez mais e mais, muitos de nós vamos conseguir essa proeza. É por isso que nos é dado uma extensão do período de prova. Veja bem, não é segunda chance. É uma extensão do período de prova. Nenhum de nós, isso é importante a gente ter presente, nenhum de nós terá segunda chance. Todos nós teremos uma possibilidade de extensão do período de provas. Esse período de provas é do momento em que nós nascemos até o momento em que nós alcançamos a fusão com o nosso ajustador do pensamento. Então, se a gente não conseguir fazer isto nesta vida, nós teremos a oportunidade de fazê-lo quando estivermos na morôncia. E para chegar nas morôncias, nós precisamos iniciar o desenvolvimento da nossa alma de uma maneira crescente. E aí, quando isso acontece, nós seremos ressuscitados depois da nossa morte, em algum momento lá na morôncia. Lá nas morôncias, a gente pode ter diferentes níveis, diferentes critérios para a ressurreição. Então, aquele que alcançou o terceiro círculo psíquico de desenvolvimento da sua alma, vai provavelmente ressuscitar no terceiro período depois da sua morte, assim como aconteceu com Jesus, que ressuscitou no terceiro período depois da sua morte. Então, todos aqueles que alcançarem o terceiro, o segundo e o primeiro círculo psíquico vão ressuscitar no terceiro período lá nas morôncias. Então, é assim um sono muito curtinho e logo já acorda lá nas morôncias. Aí depois tem aqueles que não conseguiram evoluir tanto assim, mas vão acordar a cada 1000 anos. Então, tem um ciclo de 1000 anos, onde todos os mortais que morreram nesse período vão acordar juntos ali, depois de feito o julgamento deles. De passou ou não passou. Na dúvida, em favor do réu. Então, a gente sempre vai ter a possibilidade de acordar lá do outro lado. E tem alguns
que vão acordar depois, junto, quando tiver uma nova dispensação. Esses são aqueles que ficaram mais atrasados e que só vão ser despertados quando houver uma nova dispensação. A dispensação não tem data certa de acontecer. Por exemplo, houve uma dispensação quando chegou o príncipe de Caligaste, aqui em Urântia, 500 mil anos atrás. Depois, houve uma outra dispensação com a chegada de Adão e Eva. Depois, uma outra com a chegada de Jesus. Então, quando Jesus esteve aqui, há cerca de 2.000 anos atrás, na partida dele houve uma dispensação. E todos os mortos, todos aqueles que morreram entre Adão e Eva em Jesus, foram despertados nesse período, mais de 30 e poucos mil anos. 38 mil anos. Então, existe essa possibilidade, que assim, é a repescagem, né? Daqueles que ficaram lá. Henrique, onde Oi. é que se dorme? Então, a gente fica inconsciente, num sono profundo, a gente não sabe qual é o lugar, mas, assim, o nosso ajustador do pensamento, quando nós morremos, ele sai da nossa mente e vai para Divinington, que é o mundo dele. E lá, ele fica aguardando até o momento da nossa ressurreição. E no momento da nossa ressurreição, o ajustador do pensamento vai estar presente de novo. Se ele não se fizer presente, nós não vamos ressuscitar. Isso quer dizer que nós não passamos de ano. Então, o ajustador do pensamento vai retornar no momento da nossa ressurreição. A nossa alma é confiada ao nosso serafim guardião, que fica cuidando da nossa alma, velando por ela, até o momento da nossa ressurreição. E essa alma é que fica dormindo. O lugar onde nós estamos, completamente inconscientes, não é revelado. Então, a gente fica ali por 3 dias, ou até o terceiro período, ou por 1000 anos, ou por uma dispensação. A gente nem percebe o tempo passar. E o que Então, é esse período? Sim, desculpe. E o que é esse período? Primeiro, segundo ou terceiro período? Não, então, o terceiro período é o que seriam 3 dias para a gente ressuscitar, mas, na verdade, não são 3 dias, porque Jesus foi crucificado na sexta-feira, né? E ressuscitou no sábado, no domingo de manhã, de madrugada. Então, assim, foi mais ou menos 36 horas, se não me falha a memória, não me lembro agora. Mas é o que eles falam de terceiro período, que é o que seria o equivalente a 3 dias, mas, na verdade, não dá 3 dias. Então, as pessoas, quando ressuscitam lá na Morôncia, elas continuam a prova que elas iniciaram aqui na Terra. Eu repito, não é uma segunda chance. Aqueles que foram reprovados não vão ressuscitar de novo. Não vão ter uma segunda chance. Não vai ressuscitar de novo, não. Não vai ressuscitar nenhuma vez. Vai deixar de existir. Então, só é ressuscitado aquele que fez por merecer e que vai, então, continuar a sua carreira evolutiva lá nas Morôncias até alcançar a fusão com o ajustador do pensamento. Então, a nossa experiência no mundo moroncial é uma experiência muito rica. De um lado, ela continua esse processo evolutivo que nós estamos tendo aqui, só que com uma comunicação mais fluida com o nosso ajustador do pensamento e com outros seres espirituais, porque nós já vamos estar ali numa condição de seres moronciais, e não físicos como nós estamos aqui.
Então, essa condição de ser moroncial permite que a gente perceba algumas realidades espirituais. Então, ali a gente já não precisa tanto da fé como nós precisamos aqui. Ali a gente tem a monota, que nos dá a possibilidade de perceber essas realidades espirituais e seguir aprendendo com elas. Tem muita gente que acha que, por esse fato, a nossa vida lá vai ser mais simples. Eu acho que não, mas é um achômetro só. Eu acho que nós teremos lá desafios tão grandes ou maiores que aqueles que nós temos aqui. Então, a nossa vida continua lá, até o momento de nós alcançarmos essa fusão com a ajustador do pensamento. Essa é uma etapa. Mas, além disso, a gente tem todo um trabalho de aprendizado, de socialização, de educação, que nos obriga a passar por inúmeros mundos moronciais para conquistar esse aprendizado. Mas, uma vez fusionados, nós passamos à condição de espírito de primeiro grau. E aí, em algum momento, uma vez alcançado esse estágio, nós vamos receber o abraço do nosso Micael, Jesus, que vai se despedir da gente e nos encaminhar para fora das morôncias. E aí nós vamos entrar numa realidade completamente espiritual, que é, então, passando pelo superuniverso, a gente vai passar pelo setor menor, pelo setor maior, até chegar em Uversa, na capital do nosso superuniverso. Por todo esse caminho, a gente vai avançando no desenvolvimento do nosso conhecimento, da nossa cultura, da nossa mente, e de uma série de coisas que vão fazendo com que cada vez mais a gente tenha o conhecimento e o aprendizado suficiente para, em algum momento, chegar no nosso Pai na perfeição que Ele está. Então, isso se estende até chegarmos ali na capital do superuniverso. Quando nós chegamos na capital do superuniverso, nós, depois de passarmos por todas as provas e todo o aprendizado que tem ali, a gente, então, é encaminhado para o universo de Avona. Avona é aquele universo que tem 1 bilhão de mundos perfeitos, que tem 7 círculos, assim como tem os 7 círculos psíquicos. A Avona também tem 7 círculos. O mais externo deles é o Supremo. Depois você tem o que seria equivalente ao Supremo. Você tem o 6º, que seria o Espírito Mestre. Depois você tem o 5º, que é o Espírito Infinito. O 4º, que é o Filho. E o 3º, que é o Pai. Aí depois tem outros 2, que é um aprendizado para a gente poder entrar no paraíso. Então, a gente faz todo esse caminho, todo esse reconhecimento e todo esse aprendizado, passando também ali em Avona por 1 bilhão de mundos. Então, imagina, se a gente gastasse 1 ano em cada um desses mundos, a gente levaria só para fazer isso 1 bilhão de anos. Então, é uma jornada, de fato, muito longa, cheia de desafios, cheia de aprendizado, cheia de entendimentos. Até que, uma vez passado o 3º ciclo, onde nós reconhecemos o nosso Pai, nós somos, então, em algum momento, entramos ali no paraíso e nos encontramos face a face com o nosso Pai do paraíso. E integramos ali o corpo de finalidade, que são todos aqueles mortais e alguns seres descendentes que alcançaram esse nível de perfeição e que, então, são destinados a trabalhar em outros mundos, em outros superuniversos. Enfim, é uma carreira muito longa que não acaba ali. Então, a gente vai chegar até o nosso Pai lá e aí estaria completado, em princípio, a nossa primeira meta, que é a meta de finalidade, alcançar o corpo de finalidade.
Então, para chegar lá, é inevitável que todos nós tenhamos um fim da nossa vida física, que pode ser através da morte ou através da fusão com o ajustador do pensamento, onde a gente nem morre, já vai para o outro lado. Então, é um processo natural, um processo normal. A gente ainda tem muita dificuldade de lidar com a morte, mas esse é o caminho, a gente tem que ter certeza. Pode ter certeza que todos aqueles que estão buscando a Deus vão percorrer esse caminho e vão chegar lá. E Deus vai estar do nosso lado o tempo todo, assim como Ele está agora do nosso lado, segurando a nossa mão, apesar de que, frequentemente, nós não percebemos isso. Então, basicamente, é isso que acontece. Então, o que aconteceu com a Angélica é que ela abandonou a vida terrena dela aqui, e ela ou vai despertar no terceiro período, ou vai ressuscitar daqui a 1000 anos, ou numa dispensação. Todos nós acreditamos que ela vai, sim, ser ressuscitada nas Morôncias, pelo fato de que ela era uma buscadora de Deus e desejosa de alcançar Deus. Então, muito provável, eu diria que eu tenho uma convicção absoluta, que ela vai acordar lá nas Morôncias, eu não sei em que momento, e em algum momento nós vamos encontrá-la de novo lá, né? Eu também Assim, acredito. assim como todos os outros que estão aqui com a gente, e todos aqueles que são buscadores de Deus. Então, essa é a nossa fé, né? De ter uma vida eterna ao lado do nosso Pai. Bom, eu acho que tá bom por hoje já esse assunto. Esclareceu, Yara? Sim, eu tenho só uma última pergunta com relação ao ajustador e o reencontro dele com a nossa alma, que, na minha interpretação, o ajustador ele é individual e único com a alma, e Sim. integra a vida dessa personalidade em evolução. Eu entendi pelas suas palavras, um pouco interpretando, que é como se uma porção nossa acordasse primeiro, despertasse primeiro nas Morôncias, que é o ajustador. E a nossa alma, ela tem um tempinho para também estar acordando e se reintegrando, é isso? Não. Quando a gente morre, o nosso ajustador do pensamento imediatamente volta para a Diviniton, que é o mundo deles, que é uma das 7 esferas do Pai, que estão ali em volta do paraíso. Eles voltam para lá e ficam ali. Ele vai voltar para as Morôncias no momento da sua ressurreição, se você for ressuscitar. Então, assim, ele tem ciência de que você vai ressuscitar ou não, ele já sabe isso até de antemão. Então, é como ele chegou na nossa vida mais ou menos aos 5 anos, ele tem a possibilidade de chegar na vida de quem chega nas Morôncias, é isso? Não, ele tem a possibilidade de voltar para a sua vida nas Morôncias. Ah, tá. Voltar. Não Ele é é para seu, outra, não é, ele ele é é seu. seu. Ele não é propriedade sua ainda, mas ele vai voltar para você no momento da sua ressurreição. Quando você acordar, ele vai estar ali. Então, aí você vai tomar conhecimento do seu ajustador. E ele, inclusive, é um daqueles que vai te ajudar a recuperar toda a memória da tua vida aqui. Isso. O E Serafim. também o anjo guardião Serafim vai fazer uma parte importante disso também. Uhum. Mas esse ajustador que vai estar presente na sua ressurreição
é o mesmo que te habitou durante toda a tua vida aqui na Terra. Sim. Se você não ressuscitar, esse ajustador do pensamento vai para um outro mundo, não aqui na Terra, vai para um outro mundo e vai escolher um outro ser humano, um outro bebê, uma outra criança para habitar. E, mais uma vez, tentar levar essa pessoa, essa personalidade, até o Pai. Então, o propósito do ajustador do pensamento é nos guiar até o Pai. O segundo propósito dele é alcançar a fusão com o ser humano. Então, quando ele faz essa fusão com a nossa alma, duas coisas acontecem. O ajustador do pensamento conquista uma personalidade, que é a nossa, porque o ajustador do pensamento não tem personalidade, ele é um ser pré-pessoal, então ele é desprovido de personalidade. E aí, então, quando ele alcança a fusão com a nossa alma, ele conquista uma personalidade, que é a nossa. E a nossa personalidade, nós, seres humanos, alcançamos, então, nesse momento, a condição de espírito. É a condição que faz de nós, se a gente pudesse falar biologicamente, a gente diria que biologicamente o espírito nasceu. Então, de fato, ali nós somos filhos de Deus, porque não só a nossa fé, mas o nosso ser está fecundado pelo Espírito. Nós somos espíritos. E é por isso que Jesus dizia que era preciso que a gente nascesse de novo do Espírito. Porque esse nascimento do Espírito, na verdade, Jesus estava se referindo à nossa fusão com o ajustador do pensamento. Então, quando nós nos fusionamos, nós alcançamos a condição de ser espiritual, e essa condição de ser espiritual nos coloca imediatamente na eternidade, na imortalidade. Não tem mais volta. Não tem mais volta. Não quer dizer que nós já alcançamos a perfeição do Pai, mas provavelmente, não importa quanto tempo vai levar, nós vamos chegar lá. Estaremos Então, evoluindo, né? Então, esse ajustador do pensamento, a partir do momento que ele se fusiona conosco, acontece um fato curioso, porque nossa personalidade aqui, que nos é dada pelo nosso Pai, que tem sob seu comando um corpo físico, que é o nosso, uma mente, que é a nossa, e o propósito de unificar o ajustador do pensamento com tudo isso daí. Então, essa personalidade, que é uma dádiva do Pai, ela é a protagonista dessa aventura que nós vamos viver. Então, esse ajustador do pensamento, quando a gente se fusiona com ele, acontece uma coisa curiosa. Nós, seres humanos, temos uma identidade, um eu. Esse eu, essa identidade, é representado pela nossa mente. A nossa mente é que nos dá consciência de eu existo, né? E essa mente é que nos dá a consciência do relacionamento com outras identidades e outras personalidades. Então, essa individualidade de cada um de nós vai seguir até o paraíso. Só que quando a gente se fusiona com o ajustador do pensamento, o ajustador do pensamento não tem personalidade, ele vai conquistar a nossa, mas ele tem uma identidade. Então, a partir do momento da fusão, a nossa personalidade vai funcionar com duas identidades, a nossa e a do ajustador. Duas identidades que se comunicam, conversam entre si,
Uma guiando e orientando, a outra aprendendo e evoluindo. Cada vez menos a identidade do ajustador do pensamento vai ter preponderância nessa relação. De forma tal que, quando a gente chegar no paraíso, praticamente a identidade do ajustador vai estar também completamente absorvida por nós. Isso vai acontecer quando a gente chegar no 7º estágio. Quando a gente chega no paraíso, a gente está no 6º estágio, fica faltando um. Então, esse ajustador do pensamento, que é o Pai, é que está vivendo essa experiência com a gente de evolução, de crescimento através da experiência. Nesse sentido, é muito importante a gente ter uma percepção de algumas características da natureza de Deus. Então, a gente sabe que Deus é perfeito, sabe que ele nunca foi imperfeito, e sabe que ele tem onisciência, ele tem ciência de tudo. Mas ele, por não ter sido imperfeito, ele nunca viveu a experiência de partir da imperfeição para a perfeição. Esse conhecimento, essa ciência evolutiva da imperfeição para a perfeição, é diferente do conhecimento da ciência do saber, simplesmente. Porque esse conhecimento, essa experiência de perfeccionamento, ela é aprendida no dia a dia, através das porradas que a gente toma. Então, a gente vai aprendendo isso daí. A nossa experiência vai nos doutrinando, vai nos moldando, vai fazendo com que a gente saiba o que funciona bem e o que funciona mal. Então, essa experiência evolutiva é uma experiência que Deus desejou viver e experienciar conosco. Na verdade, nós somos a razão da nossa existência é de permitir que Deus pudesse viver essa experiência. Essa é uma das razões. Então, sem a nossa participação, seria impossível a Deus viver essa experiência, porque ele já é perfeito. Mas para que essa experiência fosse possível, ele teria que ter um ser imperfeito semelhante a ele. Não dá para fazer essa experiência com alguém que não seja semelhante a ele. Então, tem que ter uma energia física, uma energia mental, uma energia espiritual e uma personalidade. Então, ele nos deu a personalidade desprovida dessa perfeição. Nos deu uma mente também, ainda desprovida dessa perfeição, que está aprendendo, está conhecendo, está evoluindo. Nos deu esse corpo físico, que ele também tem uma energia física, que é uma energia espiritual. E colocou lá uma energia espiritual, que é a energia dele. Então, no final das contas, nós somos semelhantes a Deus, só que nós somos imperfeitos. E Deus é perfeito. No momento em que ele habita a nossa mente, ele vivencia conosco todas essas experiências. E ele vê, então, esse processo evolutivo acontecendo. E aí forma, então, pela somatória dessas experiências, o Ser Supremo. Mas esse já é um outro assunto. Então, o nosso propósito aqui, de cada um de nós, é entregarmos uma experiência evolutiva para o nosso Pai. Essa experiência evolutiva é assim, nós partimos da imperfeição para chegar na perfeição. Ora, a perfeição talvez seja um ponto comum, onde todos nós chegamos e alcançamos. Mas a imperfeição pode ter diferente ponto de partida.
sujeito pode ser, a pessoa pode ser imperfeita porque nasceu e ter desafios diferentes, porque nasceu, por exemplo, no deserto, ou porque nasceu na floresta amazônica, ou porque nasceu na cidade, ou porque nasceu de um pai rico, ou porque nasceu, e assim vai. Então, cada um de nós tem uma personalidade que é colocada num ambiente diferente, que vai exigir um desenvolvimento personalíssimo de cada um de nós. Eu, Henrique, não tenho como entregar para o meu pai a experiência da Yara, é impossível fazer isso. Só a Yara pode entregar essa experiência para o meu pai. Então, todas as nossas experiências somadas, todas elas somadas, vão constituir a totalidade da experiência que o nosso pai deseja conquistar. Então, todos nós juntos, por isso que tem essa miríade de planetas, de seres e tudo mais, porque o pressuposto é de que vai haver uma oportunidade de todos, infinitos tipos de imperfeição, de chegar na perfeição, de forma tal que quando tiver tudo perfeito, o Deus da experiência supremo possa dizer: eu sou Deus, eu domino esse processo da experiência. Eu vivenciei todos esses processos. Se não fosse assim, seria um deusinho merreca, que só fez uma parte do negócio e não fez o resto. Então, essa experiência é muito importante para o desenvolvimento dessa potencialidade do nosso Pai. E é por isso que o nosso desafio maior é nós nos adaptarmos ao meio em que vivemos. É por isso que nós temos convívio com diferentes personalidades. É por isso que o nosso desafio é ser tolerante. Por isso que o nosso desafio é ter paciência. Por isso que o nosso desafio é ser amoroso. E a gente só consegue fazer essas coisas se a gente se deixar conduzir pelo Espírito. Se a gente não se deixar conduzir pelo Espírito, é muito difícil que a gente possa desenvolver essa experiência de nos adaptarmos ao meio em que nós vivemos. Então, o segredo da nossa sobrevivência é nos ajustarmos a esse meio em que nós estamos e contribuir, na medida do possível, para que esse meio cresça, progrida, chegue na perfeição. É isso, não tem? Então, às vezes é simples o processo. Muito obrigada, Henrique. Muito de nada. É possível que depois, em algum momento, a gente tenha, quando a gente se fusionar com o nosso ajustador do pensamento, ele vai transferir para nós uma série de experiências e aprendizados. Essas experiências podem incluir experiências da permanência nele e em outros mortais que não sobreviveram. Então, ele pode compartilhar conosco experiências de mortais que eles habitaram e que não chegaram a sobreviver. A gente sabe que o ajustador do pensamento fica insistindo até alcançar a fusão com o mortal. Mas muitos ajustadores precisam habitar N mortais até alcançar essa vitória da fusão com um mortal bem-sucedido. Então, essas experiências também podem ser compartilhadas conosco em algum momento. Henrique, Oi. uma perguntinha que você já tinha falado, mas eu acho que não entendi direitinho.
se a pessoa, quando a alma vai lá para a morôncia e ela desperta, né? Eu gostaria de saber o seguinte, um instantinho só. Se o ajustador do pensamento não voltar, ele não vai ter segunda chance ou ele vai continuar seu desenvolvimento lá nas morôncias? Não. Se o ajustador não voltar, caput, o sujeito deixa de existir. Mas ele só não volta se a pessoa não tem chance de ressuscitar, não é isso? Isso. Então, a pessoa vai ser julgada, a gente não sabe como isso acontece, de que maneira que vai ser, mas ela vai deixar de existir. Perfeito. Aquele indivíduo vai deixar de existir. Então, ele nem vai acordar ali nas morôncias. Se você acordar nas morôncias, é porque o seu ajustador está lá. Se o ajustador não voltar, é porque o sujeito não ressuscitou. Correto. Então, é um negócio, assim, é por isso que a gente tem que pensar. Imagina se a gente fosse reencarnar aqui na Terra. Significa que o ajustador teria que voltar para a nossa mente aqui na Terra e encarnar, participar de novo de mais uma experiência carnal com o mesmo indivíduo, né? Não vai trocar de ajustador, né? Então, coitado do ajustador, vai ter que viver o resto da vida acompanhando a nossa reencarnação aqui. Mas, enfim, diga, Franklin, boa noite. Boa noite. Não é que você falou, e eu tenho agora uma dúvida, não? Quando se fusiona a alma com o ajustador, e então aqui o ajustador, uma personalidade que é a mesma da alma que se fusionou com o ajustador. Isso. Então, a partir desse momento se gera um novo ser. A identidade desse novo ser é única, não é dupla, não é uma o ajustador e outra da alma, é um novo ser. Essa é a minha dúvida, não? Você considera que existe uma identidade para o ajustador e outra identidade para a alma que se fusionou com o ajustador. É isso Então, aí mesmo. estou na dúvida agora, porque sempre acreditei que é um novo ser, um espírito novo, que não é nem necessariamente um Deus, nem necessariamente um humano, é um novo ser, mas Sim, com uma identidade única, não? Com uma personalidade única, e que não dá nem para diferenciar quem é que foi humano e o ajustador, não? Isso aí é uma dúvida que surgiu aqui durante a sua palestra, a magnífica palestra. Está tudo bem? Então era isso só que eu queria esclarecer. Tá bom, Franklin. Olha, tem um documento que fala, eu não me lembro agora o número do documento, eu posso procurar esse documento depois e postar aqui no grupo, que fala da fusão do ajustador com a alma do ser mortal. E é esse documento que fala dessa dupla identidade da personalidade que vai até chegar no paraíso. Então, assim, a identidade do ajustador, que é um ser de origem absoluta, não se perde. E a identidade do protagonista da aventura, que somos nós mortais, é a predominante, a que vai estar sempre evoluindo para chegar até Deus. Então, o mesmo trabalho que o ajustador do pensamento está fazendo na nossa mente agora, para nos levar a construir a nossa alma e alcançar a fusão, que é de guiar-nos até o nosso Pai, esse trabalho de nos guiar até o nosso Pai, o ajustador continua fazendo depois da fusão. Então, a nossa personalidade vai, sim, manter duas identidades, a nossa e a do ajustador, até o momento que nós chegarmos no paraíso. Talvez até mais além. Então, tem um documento, eu vou postar depois, aí você pode ler com calma.
o documento, eu não me lembro o número dele agora, Acho que eu sei de 10. mas eu vou postar aqui no grupo depois, que fala exatamente sobre isso. Obrigado, Henrique. Mas acontece que eu interpretei foi assim, que a identidade é única, mas a experiência do ajustador, que é absoluta, não? Essa experiência de toda essa vida no tempo, no infinito do ajustador, ela é transmitida conforme a receptividade do ser humano, que ele não tem essa experiência. Então, conforme se vai avançando na experiência evolutiva, o ajustador vai doando também sua experiência para o humano, para a alma, digamos, para esse novo ser, Sim. Mas eu pensei que a identidade era uma só, era Não. isso só. Não, tá Agora vou certo. ler qual é o documento. Eu vou ver o documento Estou na depois e dúvida. mando aí no grupo. Ah, Porque eu não ótimo, lembro, ótimo. Muito obrigado. não muito lembro de obrigado. memória. Mas tem um documento que fala só disso. Ok, Franklin, muito obrigado. Diga lá, Zé. Você disse no início que o ajustador é pré-pessoal, ele não tem personalidade. Isso. E agora tem? Não. Como é que é isso? Está confuso. O ajustador do pensamento, ele é um ser pré-pessoal, ele tem uma identidade, mas não tem personalidade. Ele conquista a personalidade de duas formas. Uma, através da fusão dele com um mortal. A partir do momento que o mortal desenvolve a sua alma e o ajustador do pensamento se fusiona a essa alma, esse ajustador do pensamento ganha também a personalidade daquele mortal. A outra possibilidade é quando esse ajustador do pensamento já fez inúmeros trabalhos, já fez inúmeras tentativas, ou prestou algum serviço especial, como, por exemplo, o ajustador do pensamento que habitou Jesus, ele previamente havia habitado a Melquisedeque. Depois habitou Jesus. Mas nenhum dos dois poderiam se fusionar com esse ajustador. Então, esse ajustador, ele foi personalizado, recebeu uma personalidade do Pai do Paraíso. Assim como o Pai dá a personalidade a cada um de nós mortais, que a personalidade é uma dádiva que nos é dada pelo nosso Pai, não é do nosso Pai terreno, é do nosso Pai celestial, ele também pode dar uma personalidade para um ajustador. Mas o ajustador do pensamento, de início, ele não tem nenhuma personalidade. Ele busca em nós a nossa personalidade. O ajustador do pensamento, justamente por não ter uma personalidade, ele é um espírito tão puro, que a grande maioria dos seres celestiais não percebem a presença do ajustador do pensamento. Muitos poucos conseguem notar a sua presença. De alguns níveis, alguns seres celestiais dos níveis mais elevados conseguem capturar a presença do ajustador do pensamento. A grande maioria nem percebe quando tem presente diante de si um ajustador do pensamento, justamente porque ele é desprovido de personalidade. A partir do momento em que ele constitui ou ganha uma personalidade, ele fica visível por todos os seres celestiais, porque conseguem ver, então, a personalidade habitada por um ajustador de pensamento. Mas eles não têm personalidade no momento em que vêm nos habitar.
Só depois da fusão. Depois da fusão, ele conquista também a nossa personalidade. E é Dada por isso pelo pai. que é dada pelo pai. E é por isso que, a partir do momento da fusão, a nossa personalidade, que é única, ela não muda, é única no sentido de não ter outra igual, cada um de nós tem a sua, nós temos personalidades únicas e unigênitas, e é uma dádiva do nosso Pai, e a nossa personalidade tem uma característica de se ambientar, de poder transitar em qualquer ambiente. Então, a gente pode dizer que ela é universal. Então, essa personalidade nossa, ela se ajusta a esse meio físico onde nós estamos, ela é uma, não muda enquanto estamos aqui. Quando vamos para a Morância, é a mesma personalidade, ela não muda. Quando vamos para a área espiritual, nos transformamos em espírito, é a mesma personalidade, não mudou. E quando a gente chega no paraíso, é a mesma personalidade. Então, é uma personalidade que pode viver em qualquer realidade, tanto a física, moroncial, espiritual, como também a personalidade do ambiente finito, o ambiente do finito, ambiente absoluto e ambiente absoluto. Então, a personalidade tem essa característica universal, que é exatamente igual à do nosso Pai, que é o criador da personalidade, que provém dele. Então, entretanto, a nossa mente, o nosso corpo, passa por mutações. Nós temos este corpo físico aqui na Terra. Quando vamos para a Morôncia, ganhamos um corpo moroncial, e ali mesmo na Morôncia vamos trocar de corpos 570 vezes. E depois nós vamos partir para o mundo espiritual, e ali nós vamos ter um corpo espiritual, que não muda mais, mas vai ser um corpo espiritual. Então, nossa energia física, ela muda. Ela aqui é uma energia biológica física, material, vai ser uma energia moroncial, e depois vai ser uma energia espiritual. A nossa mente também sofre um processo de mutação. Então, a única coisa que não muda é a nossa personalidade e o ajustador do pensamento. Com exceção feita ao fato de que o ajustador do pensamento, antes da fusão, é pré-pessoal, e depois da fusão, ele é, então, um ser personalizado. É por isso que, quando a gente alcança a fusão, continua existindo essas duas identidades. A identidade do ajustador e a identidade do mortal. A gente pode se surpreender com isso, mas essa é a realidade que nós já vivemos hoje. Nós já temos uma identidade nossa e já temos a identidade do nosso ajustador habitando a nossa mente. Então, quando a gente alcançar a fusão, o ajustador não deixou de existir. Ele continua tendo a identidade dele, assim como nós temos a nossa. E essa fusão de identidade, em algum momento vai acontecer. Os reveladores sugerem que essa fusão da identidade, em algum momento, aconteça. Mas não antes de alcançarmos o nível absoluto. O que faz sentido, porque só lá, então, nós teríamos alcançado a mesma condição que tem o nosso ajustador do pensamento. Quando eu encontrar o documento, eu vou postar. Não estou procurando ele agora. Mas ainda persiste uma dúvida. Que fusão é? Fusão de quê, então, que acontece? É uma fusão da nossa alma. A nossa alma é a nossa individualidade com a do ajustador do pensamento, e nós passamos a formar um único ser. A nossa personalidade é única, mas continua o ajustador do pensamento nos guiando até chegarmos no paraíso. Personalidade uma. Duas identidades, mas a Identidade duas.
Sim, mas a identidade que predomina essa jornada, que é a protagonista dessa jornada, é a nossa. A identidade do ajustador do pensamento se faz presente ali como um guia para nos levar até lá. É um professor, está ali acompanhando, pronto. Mas se alguém me pergunta, quem é você? Já me fusionei. Minha alma se fusionou com o Continua ajustador. sendo você, Franklin, continua sendo você. Sim, mas qual é a minha identidade? Se alguém me pergunta quem é você, eu vou falar, eu sou Franklin. Então, essa é a minha identidade, assim, ainda que Sim. seja muito E vai continuar. ilusória, mas é minha identidade. E eu digo, no espelho, eu sou esse daqui, eu me identifico com o corpo. Mas uma vez que eu me fusionei com minha alma, eu sou um, com o ajustador, eu sou um. Estou fusionado, sou um único ser. Como posso ser duas individualidades, duas identidades? Tanto assim que o ajustador é que ele, quando volta para o Divino Então, quando a gente deixa este corpo, o ajustador leva a identidade e o guardião do destino fica guardando a alma. Então, o nós ajustador já já está somos identificado duas. com a personalidade. Aquilo hoje nós somos. Sim. Hum? Eu entendo o questionamento, entendo a dúvida, e entendo o que os reveladores escreveram lá. Nós podemos questionar os reveladores, dizer, olha, cara, eu não tô aceitando muito bem essa ideia, isso é difícil mesmo da gente entender, mas me deixa achar o documento, eu vou postar e vocês estudem o documento para dizer o que vocês acham. Depois, na próxima semana, a gente pode discutir esse documento aqui. É que eu, de memória, não me lembro agora. A dúvida Mas dele resolve com o que você disse, que aqui, nesse momento, nós já somos duas personalidades. Nós já Tem somos... a nossa e a do ajustador. Não. Nós somos uma personalidade. Duas identidades. Tem duas identidades. É isso. Nós temos... A nossa identidade é a que se faz presente aqui na nossa personalidade agora, e é que é objeto de, juntamente com a personalidade, chegar ao paraíso. A carreira ascensional está ali. Nós temos hoje o nosso ajustador do pensamento na nossa mente, que tem uma identidade, que não é a nossa, ele tem uma identidade dele, que está fazendo justamente esse trabalho, de nos levar até o paraíso. Então, depois que alcançou a fusão, nós não chegamos no paraíso ainda. Ainda tem uma jornada. E ele continua com a gente. Só que é como se ele estivesse ali na nossa mente, com aquela identidade dele, da mesma forma, conversando com a gente, nos guiando, nos orientando, e vamos até chegar no paraíso. Cada vez menos a gente tem essa influência da personalidade do ajustador do pensamento. Os reveladores sugerem que, em algum momento, essas identidades vão se fusionar. E eu imagino que isso aconteça quando a gente chegar no nível absoluto, ou seja, depois de passar no paraíso, depois de alcançar o corpo de finalidade, depois de passar pelo ambiente absoluto, os 4 anéis exteriores, quando a gente tiver completado toda essa missão e for deixado às margens do nível absoluto, eu acho que nesse momento a gente alcançou a mesma condição do nosso ajustador do pensamento, e aí podemos ser um. Mas eu vou achar o documento, e a semana que vem a gente pode ler o documento aqui, se vocês quiserem, para ajudar a nos clarear a mente. Documento 107. Henrique, Acho que é o documento É no 107. item acho. 7, eu acho, mas acho que é melhor o Henrique ler, porque... e eu acho que eu achei aqui uma partezinha que pode falar alguma coisa. 107.7 fala sobre o ajustador e a personalidade, por que que os ajustadores, embora não tenham personalidade, eles têm a volição de nos escolher e de nos fazer guiar até o Pai. Mas eu não sei se é isso que... O 111.3 fala também, o 3.4. 111.3.4. Uhum. Pode ser, eu agora não me lembro. Eu fiz uma palestra sobre isso, mas eu não me lembro do Depois, então, documento. você procura direito. Depois eu procuro
Deixa eu ver o da Lívia Semana também. que vem a gente estuda junto. 111, Eu acho 34. eu acho que esse responde ali, ó, a parte aí, ó. Posso Deixa eu achar. ler, Henrique? Pode. Pode? Olha, ambos, a mente humana e o ajustador divino, estão conscientes da presença e da natureza diferencial da alma em evolução. O ajustador inteiramente, a mente parcialmente. Isso depois depois da fusão. A alma torna-se cada vez mais cônscia, tanto da mente quanto do ajustador, como identidades relacionadas. Então, são duas identidades, 111, 3, 4. proporcionalmente ao seu próprio crescimento evolucionário. A alma compartilha das qualidades tanto da mente humana quanto do espírito divino, mas evolui persistentemente na direção de um aumento de controle do espírito e do predomínio do divino, por meio da ação de fomentar uma função da mente, cujos significados tentam coordenar-se com os verdadeiros valores do espírito. Então, ali fala das identidades, né, relacionadas. Sim. Eu vou compartilhar aqui o documento, mas tem um outro que fala mais sobre isso. Tem não um é outro só que fala isso. mais, né? Tem. Então, aqui, ó. Ambos, a mente humana e o ajustador do pensamento, são conscientes da presença e da natureza diferencial da alma em evolução. O ajustador inteiramente, a mente parcialmente. Não, não é esse documento. Não? Não, aqui sugere isso também, mas tem um documento que fala Mais claramente. explicitamente sobre esse assunto, inclusive passando pelos vários mundos que a gente tem que passar. Eu vou achar o documento e a gente estuda ele aqui a semana que vem, ok? Tá. Muito bem, chegamos aqui, bom, falta um pouquinho mais. Então, já que nós chegamos até aqui, falta pouco tempo para acabar a nossa reunião, alguém quer fazer um outro comentário, alguma outra dúvida sobre esse assunto? Gente, tudo isso que eu falei aqui está no livro de Urântia, tá? Então, assim, tem um documento que fala da nossa vida depois da morte, da nossa carreira monancial, fala detalhadamente sobre todos os passos que a gente vai ter que passar, inclusive depois da área monancial, nossa jornada até chegar na em Uversa. Os documentos Depois, 47, 48 e 40 falam bastante. isso. E também tem o documento dos ajustadores do pensamento, também tem vários documentos. Então, tudo isso que nós estamos falando aqui, toda essa carreira, toda essa evolução, é o que está no livro de Urântia. O livro de Urântia fala exatamente disso que nós discutimos aqui hoje. Diga lá, Sidney. É o seguinte, digamos assim, uma dúvida. A pessoa morreu em 1910, vamos dizer isso. Sim, Ela nem conhecia o livro de Urântia, nem sabia, nem conhecia nada disso, nem imaginava. sim. Como é que ela vai, vamos dizer assim, ser reconstituída ou não? Ela não tinha conhecimento, ela nem imaginava, né, uma coisa dessa. Uhum. Nem precisa. Não precisa, nem hoje. Ela também está habitada pelo ajustador do pensamento, também tem um serafim. A pessoa não precisa ser leitor do livro de Urântia para ter o direito de ressuscitar do outro lado, não é isso. Qualquer pessoa buscadora de Deus vai ressuscitar. De qualquer religião. De qualquer religião, Qualquer crença. de qualquer raça, de qualquer mundo, vai ressuscitar. E se não sabia nada até aquele momento, vai saber depois. Ou seja, se a pessoa é uma pessoa que faz o bem, que tem fé em Deus, que busca a Deus, é o que ela precisa
para conquistar o direito à ressurreição. Então, naturalmente, uma pessoa assim costuma ser uma pessoa que faz o bem, uma pessoa que respeita, uma pessoa que, enfim. Então, e também não precisa ter educação, não precisa ter cultura, não precisa ter dinheiro, não precisa ter nada, só precisa amar a Deus e desejar alcançá-lo. Então, a pessoa pode não conhecer nada disso e acordar lá do outro lado e se surpreender com tudo isso daí. Ah, tudo bom, que bom que nós aqui temos a oportunidade de ter essa revelação, nos contando como vai ser lá. Mas é isso. Os mundos da Morôncia, eles servem para equalizar a todos, né? Para Isso, colocar todo mundo na mesma página. isso, Então, aquele que já conhece, aquele que não conhece, todos vão ficar conhecendo. exatamente. Misturou aqui minhas receitas. Obrigado. De nada. Obrigada. Então, com uma outra dúvida, pessoal. Viu, Henrique? Será que lá é frio que nem aqui, não? Como? Só para sair. Olha, Não, Lá é tão os frio. reveladores, amena. os reveladores comentam, inclusive, sobre a temperatura. É Lá mesmo? tem um Aham. máximo, um mínimo. Falam que a gente come, mas não tem excrementos. Nossa, não sei que tipo de comida que é, mas a energia que a gente consome é 100% absorvida pelo nosso organismo, não tem nada sobrando ali, então a gente não tem dejetos. Você lembra, Lilian, da temperatura? Não estou lembrando, acho que é 18, Acho que era 20, 22 graus. 10 a mínima e 20 a máxima. entre 10 a 20. Beleza. Beleza. Então nós não vamos passar calor, não. Lembrando que o corpo é outro, né? É Mas verdade. lá nós somos respiradores, né? Ainda não. Aham. Acho que Sim, sim. Mas lá nós vamos ter um corpo moroncial. Eu não sei como é que o corpo moroncial reage às temperaturas. Acho que É eu não todo li um nunca isso. sistema, né? Aham. Eles dizem que é parecido aqui com a Terra, em alguns aspectos, a primeira morôncia, principalmente, né? Aham. É um pouco parecido, mas tem mais elementos químicos, né? Então, vai Só não ser gostei outra que não coisa. vai ter trovão nem chuva, assim, que a gente Não, conhece. não tem Não. essas intempéries, assim, Aham. né? é Não verdade. tem mar também, é mais rios. Sabe o Os lagos, que, né? Henrique, sabe, eu acho. Desculpe, pode falar. sabe o que é nossa conversa hoje e o que você trouxe, Henrique, está fazendo em mim? Está me trazendo de volta para aqui agora. Aham. Que bom, Yara. Eu fico feliz de ouvir isso. É por isso que eu sempre digo que essas reuniões nossas, elas são muito importantes. Mas é Sim, muito importante a gente ler o livro, porque a gente tem a oportunidade de, lendo o livro, e construindo o quebra-cabeça na nossa cabeça. Então, quando a gente assiste às reuniões, a gente pega um fragmento do quebra-cabeça e depois passa, né? A gente até esquece dele. É importante a gente tentar montar todas as peças e colocar para fazer esse quebra-cabeça. E isso só tem um jeito, que é lendo o livro de Urântia. Mas que bom que nós estamos todos aqui e temos oportunidade de falar de tudo isso daí, né? E o que o livro de Urântia fala é exatamente isso. É quem é o nosso Pai, por que que ele nos criou, qual é o propósito dessa criação
qual é que é o nosso objetivo, o que que nós temos que fazer, qual é o caminho que nós vamos percorrer e qual é o nosso destino. Então, isso é o que está escrito no livro de Urantia. Se a gente estudar ele, é isso que a gente vai aprender. E é como eu falei, é uma revelação. Que bom que os reveladores nos anteciparam uma possibilidade da gente vislumbrar como será esse caminho. Mas isso não quer dizer que a gente tem que vislumbrar esse caminho para poder chegar a Deus. Qualquer pessoa que ame a Deus, mesmo desconhecendo esse caminho, vai chegar a Ele. Não é... Henrique, nesse ponto aí que eu gostaria de fazer uma pergunta. Mesmo os ateus fazendo bem, acho que eles vão ter essa oportunidade também, né? Olha, não sei. Eu acho que, assim, nós temos muito pouca possibilidade de fazer um juízo das pessoas, e não devemos julgá-los. Então, eu acho que, assim, precisa ver o que que significa ser ateu. Mas o livro de Urantia fala dos ateus. E ele fala do mal que o ateu faz para o reino de Deus. Mesmo quando ele só produz o bem. Então, uma pessoa que não acredita em Deus, não tem fé em Deus, não deseja alcançar Deus, vai ter dificuldade de produzir os frutos do Espírito. Fazer o bem não significa necessariamente produzir os frutos do Espírito. Então, eu também não lembro agora qual é o documento que trata dos ateus no livro de Urantia, mas tem um documento lá que fala deles. E fala também, Henrique, assim que tem aqueles que eles não conhecem por ignorância, né? Isso. E tem aqueles que rejeitam, que praticam a iniquidade, que mesmo conhecendo, eles rejeitam. A rejeição a Deus, que é uma característica do ateu, né? A rejeição a Deus é uma prova inequívoca de que o sujeito está no caminho errado, né? Porque, como eu falei, basta você desejar alcançar Deus para que você o alcance, para que você tenha a vida eterna. Se você não reconhece a existência de Deus, nega a existência de Deus, como é que você vai alcançar Deus? É um negócio complicado. Mas esse é um entendimento intelectual e não nos permite fazer julgamento de ninguém, porque tem muita gente que fala assim, eu sou ateu graças a Deus. Então, é um negócio meio estranho, né? E tem gente que fala, não acredito em Deus, mas acredito na energia, acredito... Então, tá, na verdade, dando uma outra denominação para Deus, né? Mas tem aquele que fala, não existe nada além disso daqui, acabou e fim. Os reveladores, eles acertadamente dizem que única e exclusivamente os anciões dos dias, que são os 3 administradores de cada superuniverso, são aqueles que têm o poder e a capacidade de julgar a todas as pessoas. Nem Micael, nem Jesus tem esse poder. Então, por isso que nós não podemos fazer julgamentos, nós temos que sempre acreditar que todos nós, indistintamente, vamos nos salvar. E acho que esse é o desejo, né? Eu gostaria muito que todas as pessoas que em algum momento compartilharam de uma parte da minha vida, um dia estivessem comigo lá no paraíso, porque eu tenho certeza que eu vou chegar lá. Vai levar uns trilhões de anos, mas eu vou chegar, porque eu quero alcançar Deus. Eu também.
E aí, Sidney, diga lá. Então, nós estamos, na verdade, pelo que eu entendi, né, nós estamos na desvantagem, Por quê? Por quê? porque nós conhecemos a verdade. Nós temos obrigação. Exatamente. Sim. E aquele que não conhece, embora acredite em Deus, ele vai ter a mesma oportunidade. E Sim, nós, por conhecermos, temos a obrigação de fazer o que é certo. isso. Exato. Eu também Nossa falei, responsabilidade é maior. sim, eu Exatamente. também falei ali atrás que Jesus, em algum momento, falei isso hoje, Jesus, em algum momento, disse, olha, não é importante o que você é hoje, é importante o que você deseja alcançar e a sua luta para chegar lá. Então, aceitar Deus é o primeiro passo. Mas a régua vai subindo, porque os reveladores também contam que a estagnação é o suicídio, é a morte. Então, assim, como é que você pode ter um processo evolutivo, um desenvolvimento espiritual, se você não avança nele? Então, vai ficar parado o resto da vida? Não, eu acredito em Deus, e pronto, acabou. Estou lá, eu acredito. Não, mas espera aí, o que você está fazendo, né, para chegar em Deus? Como que você desenvolve o seu relacionamento com Deus? Como que você alcança Deus? Se você, de fato, tem fé e deseja alcançar Deus, você cada vez mais quer se parecer com Ele, quer chegar lá. Então, assim, lógico, nós não vamos ser perfeitos com Deus amanhã, mas se a gente persegue esse desejo de ser perfeito como Deus um dia nós vamos chegar lá. O que nós não podemos falar, não, eu aceito que Deus existe, mas continuo aqui levando a minha vida louca, né? Não adiantou nada. Não fiz nada É o de serviço positivo. para os outros, né, Henrique? Exatamente. Isso mesmo. O Jesus disse que os filhos de Deus, eles produzem o fruto do Espírito, né? E é isso que nos leva até o Pai. E o fruto do Espírito é amor, é serviço, é dedicação, tolerância, respeito. Enfim, nós temos que servir aos nossos irmãos e servir a Deus.